Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero prosseguir com vocês aqui nas nossas meditações na Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje eu quero ver com vocês o capítulo de número 4. Então, Romanos, capítulo 4. Você pode ler aí na sua casa todo o texto e vamos fazer uma breve meditação aqui nesse texto. Paulo está falando sobre a justificação que nós recebemos em Cristo. Depois de expor nos 3 primeiros capítulos como todos nós estamos corrompidos pelo pecado e como isso nos conduz à morte, agora Paulo vai nos mostrar que nós somos justificados em Cristo. E é muito interessante que esse termo justificação significa que nós fomos declarados justos pelo Senhor. Não quer dizer que nós somos justos, nós continuamos sendo pecadores. Não quer dizer que nós somos tornados justos, que agora não temos mais nenhum pecado. Não, continuamos ainda pecadores, mas somos declarados justos pelo Senhor. E esse é o efeito da redenção em Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados, nos cobre. Esse é propiciação. Essa é a palavra que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, né? Essa propiciação pelo seu sangue nos cobre da ira de Deus. E agora somos justificados, declarados justos. E o interessante é que Paulo vai olhar e vai dar 2 exemplos aqui de 2 pessoas. Ele vai falar de Abraão e de Davi. Não é muito interessante isso? Paulo podia ter pego o seu próprio exemplo. Paulo podia ter pego o exemplo de Pedro ou de João, ou de algum outro dos apóstolos, de alguém da sua época, alguém que conviveu com Jesus. Mas não, ele olha para o Antigo Testamento. E ele vai dizer que Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé, mesmo antes de ser circunciso. Olha que interessante. Mesmo antes da circuncisão, mesmo antes da lei, Abraão foi justificado pela fé. E ele vai citar o exemplo de Davi, que Davi vai dizer, bem-aventurado aquele a quem o Senhor atribui justiça. Veja então que no passado, no Antigo Testamento, esses homens também eram justificados pela fé. Eles olhavam para frente e criam que o Messias viria. Hoje nós somos justificados também, igualmente, pela fé. Olhamos para trás e cremos que Jesus veio e que morreu na cruz e que um dia voltará. A salvação, a redenção sempre esteve focada na cruz de Cristo, mesmo na época do Antigo Testamento. Nunca ninguém foi salvo por obedecer às obras da lei. Porque se alguém precisasse obedecer à lei para ser salvo, o céu estava vazio, irmãos. Nenhum desses homens do Antigo Testamento teria sido salvo. Sempre foi pela fé, pela graça, na esperança do Redentor. E é muito interessante que no finalzinho do capítulo 4, Paulo fala então sobre a vinda de Jesus. E ele fala assim, versículos 23, 24 e 25, vou ler rapidinho aqui para você. Não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Muitas coisas nesses versículos aqui, mas eu quero só destacar o seguinte: a nós foi imputado essa justiça. A justiça de Cristo foi colocada sobre nós e o nosso pecado colocado sobre ele. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Jesus não tinha pecado, nós tínhamos. Então os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e era necessário que ele morresse no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Era necessário que ele morresse. Então há uma dupla imputação. O nosso pecado é imputado a Jesus, colocado sobre Jesus, e ele morre na cruz. Mas, por outro lado, ele diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele ressuscita porque ele é o santo de Deus. Ele é o homem perfeito, o único que pode, de fato, pagar o preço da nossa dívida. Aliás, rasgar a nossa dívida, como fala em Colossenses, e pagar o preço que era devido. Ele nos salvou, e com seu sangue derramado na cruz, e a sua ressurreição, nos justificou. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para que nós também tenhamos a esperança de que um dia, justificados, declarados justos, iremos viver para sempre. A nossa esperança não termina aqui. Ele nos salvou para uma vida eterna. Ele ressuscitou para nos lembrar e para garantir a nós que um dia também iremos ressuscitar e estar com ele para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.